Na aula passada a gente viu que deixar fodão e deixar transante o usuário não era suficiente, não explicava bem, não servia para o dia a dia, para uma reunião de marketing, por exemplo. E foi quando, num banho, me surgiu a ideia dos 7 pecados capitais, que é sobre o que a gente vai falar hoje aqui. Bom, antes de começar essa aula, eu quero falar contigo sobre uma coisa que com certeza você pensou. Peraí, André, essas marcas aqui, não tô vendo muito bem assim, um peru, uma buceta, como você falou. Será que não foi coincidência? Será que a Coca-Cola em 1896, quando escolheu a marca deles, não tava todo mundo lá feliz e achou bonitinha aquela marca que escolheu? Bem, tem duas respostas pra você. A primeira é que provavelmente não, tá? Provavelmente eles também discutiram uma forma de passar uma coisa mais de sexualidade, luxúria e tal. Mas sim, podem ter tido marcas dessas aí que não tinham a intenção de cara colocar alguma coisa penetrante ou coisa parecida. Mas mesmo assim é interessante, porque se a empresa de marketing que criou essas 8 opções de marcas para eles, e se os diretores, por exemplo, da Coca-Cola sentaram aquele dia e decidiram, depois de um dia inteiro de reunião, que aquela marca ia ser, alguma coisa no cérebro deles, no cérebro límbico, no cérebro reptiliano, ficou falando para eles assim, essa, e de repente o cara nem entendeu por quê, mas escolheu essa marca. Então mesmo que você ache que foi sem querer, mesmo sem querer, faz sentido. Por mais que você ache que os 7 pecados são só 7 pecados e acabou, tem muita história por trás e tem muita explicação que você precisa entender. Para começar, vou te dar uma ideia do contexto do surgimento dos 7 pecados. Mas não se preocupa que vai ter muito mais aula de história, não. Glória a Deus! É um papo reto que vai cair uma ficha para você que talvez nunca tenha caído. No passado, na época do Antigo Testamento, o Deus era um Deus mais boladão. Deus! Então, nas histórias do Antigo Testamento, por exemplo, quando tinha Sodoma e Gomorra, que caso você não saiba, eram 2 cidades onde já estava rolando luxúria direto e tava irmão transando com irmã, o bagulho tava pesado mesmo. Deus simplesmente falou pro residente local que ele confiava, falou assim, ó, pega sua família e sai fora e não olha para trás que eu vou destruir as 2 cidades ao mesmo tempo. E simplesmente Deus destruiu mesmo a cidade, tipo assim, bomba nuclear, eu não sei o que ele usou. Essa é uma das histórias. Tem outras histórias, por exemplo, que Deus estava olhando ali de cima o planeta como um todo e falou assim, pô, não tá funcionando, tá bagunça, não tá como eu queria. E falou assim pra Noé, você deve conhecer essa história da Arca de Noé. Noé, faz uma arca aí, coloca os animais, casal, leva sua família, os amigos, porque eu vou tacar dilúvio no planeta todo e vai morrer geral. Então, nessa época, que também era concomitante com a época dos 10 mandamentos, que era a legislação presente na época, corrente e presente na época. Eu trago notícia do Senhor Deus. Oba. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora. As pessoas, pensa nas pessoas da época. Caraca, eu li aqui que Deus não gosta, ele destrói uma cidade inteira. Ele dá dilúvio no planeta, ele mata todos os inimigos. Assim, é um Deus nervoso, é um Deus que posso até dizer que comete um pouco o pecado da ira, né? Não querendo magoar ninguém. Vai cortar isso não querendo magoar ninguém, né? Não vai? Então, nessa época, assim, com esse Deus, as pessoas falavam, cara, não tem jeito, siga os 10 mandamentos, porque senão vai dar ruim pro teu lado. E é isso. Esse era o mecanismo que geria a sociedade, o controle da sociedade na época. Com a vinda de Jesus, né, e surge a segunda fase da Bíblia, que é o Novo Testamento, que talvez você tenha mais proximidade. O Deus do Novo Testamento, de um Deus nervoso, bélico e destruidor, passou a ser um Deus do amor, da paz, se alguém te bater num lado do rosto, dê a outra face. Perdoe mesmo a quem já te fez muito mal. Enfim, e eu não tô falando aqui, é importante falar, que esse Deus do amor é um Deus mais legal, é um Deus mais leve. É interessante para a sociedade ter esse tipo de leveza. Mas, por outro lado, esse é um Deus que parece mais calmo na hora de punir. Então, os 10 mandamentos nessa época começaram a provavelmente perder um pouco da força. Porque o cara pensava assim, pô, tô vidradão aqui na esposa do meu chefe. Pô, o Deus agora tá mais sangue bom, né? Poxa, ele fala pra perdoar, ele fala que qualquer coisa é só a gente se confessar, que tá tudo certo. Aí o cara aí dava uma traída, entendeu? Então eu acho que isso é uma opinião minha, tá, galera? Eu tenho feito muitas análises pessoais aqui pra você também analisar. Mas a questão é que, com esse novo Deus mais fragilizado, o que começou a acontecer com os 10 mandamentos é que ele começou a ficar minguado, as pessoas começaram a não seguir mais tanto a risca os 10 mandamentos porque não tinham mais medo. Então a igreja precisou criar uma nova ferramenta de medo e de controle tão potente ou mais, se possível, que 10 mandamentos e que controlasse a energia bagunceira e do id da população. Foi
com isso que desde o século IV, quando filósofos gregos também ligados à igreja criaram os primeiros pecados capitais, depois ele foi revisto mais pra frente e a última revisão aconteceu em 1200 e pouco. Na primeira aula, se liga, eu falei que foi 1300 e pouco, século XIV, mas não foi. O certo foi 1200 e pouco, no século XIII. Nesses estudos e revisões da igreja, ela percebeu que os 7 pecados eram os precursores de todos os outros. Por exemplo, se você não tem ira, você não matará. Se você não tem luxúria e ganância, você não desejará a mulher do próximo. Então eles entenderam, pô, fizemos uma inovação aqui, baixamos de 10 mandamentos para 7, que é mais fácil decorar, vamos em frente. O problema, no meu ver, começou aí. Porque quando você fala para alguém, não mate e respeite seu pai e sua mãe, isso é uma coisa quase que intuitiva. A pessoa fala, claro, eu nem faria de outro jeito. Mas quando você vira para uma pessoa, seja daquela época, ou seja do século XXI, e fala, olha, eu não quero você transando muito e eu não quero você no domingo se enchendo de carne na churrascaria, comendo mignon com queijo, comendo doce, depois dormindo bem preguiçosamente o domingo inteiro. Quando você ouve que essas coisas são pecado, não desce macio. Tá querendo falar com o pessoal do Vaticano que essa ideia que eles têm, essa definição que eles têm de pecado tá errada. Que pecado não é isso que eles acham. Pecado, já dizia meu pai, pecado é roubar e não poder carregar. E nosso amigo Id, né, que a gente já estudou bastante, ele com certeza já deu um ligadão e falou assim, mano, peraí, cara, não matar eu até ok, mas esse negócio de não fazer essas outras coisas não vai dar pra mim não. E o Id, nesse momento, com certeza se ligou no modo revolucionário, revoltado, brigão e irado, que mais cedo ou mais tarde ia fazer as pessoas justamente irem atrás de pecar. Eu vou te dar um exemplo. Se tivesse um oitavo pecado que fosse, é um pecado grave tirar meleca e comer, por exemplo, tá? Que é bem nojento, aliás. Se existisse esse oitavo pecado, você não tem ideia que hoje, no século XXI, ia ter maçonaria dos comedores de meleca, reunião, YouTube dos comedores de meleca secreto. Assim, ia virar tema de filme. Porque essa é a questão. Não importa quais foram os 7 pecados, importa que eles foram os pecados impostos para um Id que não queria, e seja qual fossem eles, derivariam atitudes contrárias mais cedo ou mais tarde. Bom, mas saindo desse pecado virtual da meleca, vamos voltar. Esses 7 pecados não eram muito intuitivos, como você notou, mas eles tinham que funcionar. E a forma de fazer funcionar é provocar medo, assombramento, susto, desespero. Para você ter uma ideia, no século VI, o Papa Gregório Magno promulgou, definiu as seguintes punições para os 7 pecados capitais. Se você cometesse vaidade e soberba, você era quebrado na roda. Aqui a produção não sabia o que é isso, mas dá um Google, porque é uma das formas de morrer mais horríveis que eu já vi. Se você fosse uma pessoa avarenta ou gananciosa, você era colocado em caldeirões com óleo fervente. Bom, já se você tivesse decidido cometer luxúria, ficar aí de transação com um monte de gente, você era asfixiado em fogo e enxofre. No pecado da inveja, você era só lançado em água congelada. Suave esse. Bom, já se você fosse um cara que curtisse uma boa mesa, um glutão, um cara que come muito, você seria forçado a comer sapos, serpentes e ratos. Já pro pecado da ira, você era só desmembrado vivo. Se você fosse preguiçoso, você só era arremessado num fosso com serpentes. Essa foi a revisão do século VI. A revisão recente, que foi no século XIII, já mudou isso, né? Você não vê ninguém sendo atirado em caldeirão com óleo, etc e tal hoje em dia. Mas os 7 pecados capitais continuam sendo a coisa mais grave que um ser humano pode cometer. E até hoje em dia eles são respeitados e vividos dessa forma. Bom, os 7 pecados tinham que pegar. Para fazer o marketing deles, a igreja começou a trabalhar em todos os lugares, nos livros, nos sermões, e teve ajuda também de escritores. Talvez você já tenha ouvido falar num livro chamado A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu não recomendo que vocês leiam, não vai ser necessário para o Sexy Canvas. Mas é um livro que fala sobre o inferno de Dante, onde ele justamente associa os pecados ao inferno. E esse livro ficou muito famoso na época, era tipo Paulo Coelho na época, e espalhou muito essa palavra aí do que não se podia pecar, dos 7 pecados. Ainda para entender nessa direção de por que os 7 pecados foram definidos como esses, ganância, avareza, gula, etc e tal, eu fiz uma análise sobre o mundo animal. Eu fui pegar de exemplo nessa situação uma alcateia de leões. Aliás, eu nem sabia que era alcateia de leões, né? Vamos aqui estudar agora. Como funciona uma alcateia de leões? Tem o macho alfa, que é aquele leão dominante. Esse leão dominante, normalmente ele tem os melhores pedaços da comida, gula, vamos dizer assim, ele come à vontade, depois ele libera para os fêmeas e para os outros machos não dominantes. Ele é o cara que pode copular e transar com o maior número de fêmeas. Aliás, normalmente o macho leão alfa pega todas as fêmeas e os machos não alfa não pegam nenhuma. Além disso, são bichos que podem ficar preguiçosos, né? O leão alfa, ele pode ficar dormindo. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão.
porque quem caça é a leoa, são as leoas que caçam no mundo dos leões. Aí você vai vendo aí, né? Se imagina que se você é um leão não alfa, aí você tá lá vendo o leão, pô, comendo toda a comida, dando dormidão, e você lá, mirrado, não tão bonito, com uma juba menor, porque a vaidade também entrava aí. O que te dava? Te dava inveja. Esse leão tinha inveja do leão alfa, e se passasse muito tempo ele não transando com ninguém, comendo só resto carne de pescoço de zebra, ele ia acabar ficando irado e atacava realmente o leão alfa. Em algumas situações matava o leão alfa e assumia aquela matilha para ele. E para completar, ele matava todos os filhotes daquele leão para que o DNA dele não fosse em frente. Se isso não é ira, meu amigo, eu não sei mais o que é. Na natureza, de uma certa forma, os 7 pecados são naturais, eles acontecem. Ah, e para complementar, quando eles matavam uma zebra, aí falando de todos eles, esquece o alfa ou outro, quando matavam uma zebra, tinha que comer rápido, tinha que encher o bucho de zebra, porque daqui a pouco ia chegar a hiena, gavião, o bagulho todo lá da savana, e eles tinham que comer rápido. Além disso, não adiantava também demorar muito, porque apodrecia, sacou? Não tinha sal e geladeira na época. E depois de encher o bucho pra caramba, eles tinham que ficar preguiçosos lá no chão, dormindo 8 dias no fundo de uma caverna. Então, até reforçando que a gula e a preguiça são coisas da natureza. Vamos, pai! Ai! Ai! Você prometeu! Tá bem. Já vou. É isso! Tem um outro exemplo de bicho que você conhece bem, que passa por esse mesmo efeito do leão e da matilha e tudo mais. Chama-se ser humano. O bebê humano, se liga, ele quer mamar no peito o máximo que ele puder até gorfar. Ele se enche. É uma espécie de gula. Depois que ele gorfa, depois que ele bebeu leite pra caramba, o que ele faz? Ele quer dormir 14 horas. Ele quer ficar chapadão lá na preguiça. Essas foram as mais óbvias, né, que você pode entender de um bebê. Agora, vamos falar de Freud, né? Freud, além daquela coisa do id, ego, superego que ensinou pra gente, ele fala muito sobre as fases da vida do bebê. A primeira fase que Freud comenta é a fase oral. É a fase que o bebê quer leite, tá colocando chupeta, pega tudo do chão, põe na boca. Todo mundo conhece bem essa fase. Essa fase pode ser associada diretamente à gula. É uma coisa bem natural do bebê. Outra que vem logo em seguida é a fase anal. A fase anal, Freud fala, em resumo, que o bebê começa a entender que ao fazer cocô na fralda, na hora certa que ele quiser, ele acaba usando esse cocô na fralda como uma forma de atrair a atenção da mãe, porque a mãe fala, que cocô bonito, vou te trocar, vai fazer um carinho, vai passar hipoglós. O bebê começa a entender que tem uma moeda de troca ali pelo carinho, é conhecido como a fase anal, porque ele tá controlando as fezes, que tem tudo a ver com a ganância e a avareza. Isso é um estudo não meu, tá? Isso existe. É na hora que o bebê começa a controlar essa moeda. E por último, a fase genital, que é a fase final, vamos dizer assim, onde o bebê descobre sim a sua genitália, ele tem ereção, ele coloca a mão no pau, a menina coloca a mão na pepeca, ficam mexendo, ficam coçando. É uma coisa da natureza, que é o primeiro contato com a sexualidade, que pode ser totalmente conectada ao pecado da luxúria. Então já falamos aqui de luxúria, ganância e avareza, de gula e preguiça. Como é que a gente fala sobre ira, inveja com uma criança, coitada, um bebezinho? Porra nenhuma! A criança, desde muito nova, já começa a entender que ela, poxa, por que não estão me dando leite? Cadê a comida? Chora, grita, esperneia. E a criança coloca isso pra fora, essa ira, muito mais claramente que os adultos. Os adultos, quando estão putos da vida, eles guardam aquela raiva. Normalmente isso dá câncer na pessoa, isso ferra o fígado. Nesse ponto, a criança joga a ira pra fora, é muito mais fácil. No caso da inveja, a criança já quer aquele presente. Por que meu amiguinho tem aquele computador? Por que não sei o que? Eu quero esse brinquedo agora, eu quero agora. E ira e inveja tá sempre juntos. Às vezes, a inveja de um irmão mais novo, um irmão mais velho, menos atenção. Enfim, a criança entende claramente a inveja. A vaidade na criança, claro, não tá ligado a ela comprar uma camisa bonita, uma bolsa da moda. Não é essa a vaidade. A vaidade que a criança sente é de sentir amada, superior, pertencendo àquela família, amada. Olha, a mamãe veio tomar conta de você. Ela sente uma vaidade como se ela fosse melhor, porque ela tá recebendo muita atenção. Inclusive, claro, na comparação com irmãos, isso rola também. E de novo, talvez ter escolhido 7 itens tão naturais dos bichos e que um pouco nós herdamos deles, porque nós temos o nosso cérebro reptiliano, o nosso id, talvez não tenha sido a melhor escolha para a igreja, porque de novo foi forçando uma barra não só de, poxa, mas eu queria jantar, dormir e tal, mas uma barra do natural, porque comer muito, dormir é gostoso, ver um Netflix preguiçosamente é bom, transar é gostoso. E foi uma coisa complicada, mas que perdura até hoje, em todos esses séculos, inclusive até o dia de hoje. Os 7 pecados que são corriqueiros nas músicas, nos filmes. Falando sobre filme, assiste o filme Seven, acho que com Brad Pitt, Morgan Freeman e o Kevin Spacey. É um filme muito legal, um policial. Não é necessário você ver pro curso, mas assiste, porque se você nunca viu, você vai entender o quanto é eletrizante e tem tudo a ver de serem os 7 pecados capitais no filme. Algumas pessoas me perguntam, peraí André, mas esse
esses pecados vieram do século IV, depois foram revistos no século VI, e aí no século XII. Peraí, será que a gente está usando o Sexy Canvas, usando os 7 pecados tão antigos? Será que esse é o caminho de estudar o nosso cliente, a eletricidade que ele vai ter quando comprar o seu produto? E eu acabei de dar essa dica falando do 8º pecado de comer a meleca. Porque não importa quais foram os 7 pecados que eles escreveram. De novo, podia ser comer meleca, podia ser matar tubarão, não importa. Foi isso que fez a sociedade entender que não podia, e o não podia para o ser humano é o que pode. Então tá certo sim os 7 pecados daquela época, que são os vigentes até hoje, estarem no Sexy Canvas por causa disso. Uma outra pergunta que sempre me vem é, poxa, por que o Sexy Canvas então não tem de um lado os 7 pecados e do outro as 7 virtudes, né? Para você entender o que são as 7 virtudes, são o que a igreja definiu como o oposto dos 7 pecados. Então, por exemplo, gula, comer pra caramba, é o temperança, que você come com comedimento. Vaidade é humildade. Ira é o paciência. E por aí vai. A resposta para essa pergunta é muito simples. São boas atitudes você ter essas que são as virtudes. Porém, isso não eletriza ninguém. Então você vai criar um produto, vai fazer uma copy, um marketing. Olha, venha e compre nosso produto, porque você será humilde e terá paciência. Não vende. Então é por isso que as virtudes não estão no Sexy Canvas. É sempre bom dar uma parada nessa hora para você que tem na cabeça, caramba, mas a gente vai acabar induzindo as pessoas a pecarem. Meu Deus, eu ainda acredito nisso tudo e eu vou pro inferno. Galera, o Sexy Canvas não é para fazer as pessoas pecarem, é para dar um alívio no dia a dia delas. É que eu quero te dar um exemplo muito interessante. Pensa em banco de sangue. Já doou sangue? A experiência de doar sangue é sempre meio, tem que ir, né? Vou fazer o bem. Eu sou um bom cidadão. A propaganda de doação de sangue, o próprio grafismo da doação de sangue é uma coisa até broxante, não é nada sexy, tá? Então, um banco de sangue na Suécia teve a seguinte ideia. Toda vez que o seu sangue, que você doou lá, sei lá, 3 meses depois, for usado para salvar uma vida, você recebe um SMS ou um WhatsApp dizendo assim: prezado Bruno, muito obrigado. Hoje seu sangue salvou a vida da Amanda. Volte sempre. Cara, um SMS, custo zero, projeto rápido. Simplesmente o Bruno, nesse momento, falou assim: caralho, tava com um dia chato no trabalho. Falou: caralho, eu salvei uma vida. Porra, eu sou um super-herói. Caramba, que maneiro. Nossa, o que essa pequena ideia simples pra caramba fez? Mexeu com a vaidade do Bruno e ele se sentiu sim mais poderoso. Basicamente só mexeu com este pecado e o resultado final foi fazer o bem. A galera que participou dessa campanha tá voltando a doar sangue muito mais vezes e eu inclusive iniciei esse processo aqui no Brasil para que os bancos de sangue façam isso. Então entenda, a gente não quer induzir pecado, maldade, a gente quer entender a cabeça do humano para fazer coisas boas, inclusive. Por que não? Foi mais um exemplo para te mostrar como os 7 pecados ajudam muito a identificar e melhorar consumo. E faz todo sentido a gente destrinchar cada pecado na aula que vem para você entender esse poder melhor. Não, acabou, né? Certeza? Freud, o sangue, o resumo, acabou. Hora da suco de laranja. Eu não ia falar outra coisa, não.